Bom dia, meus irmãos. Então, hoje é quarta-feira e conforme o último vídeo que foi postado, então a gente pediu para que, se houvesse alguma dúvida relacionado ao conteúdo que foi exposto até aqui no canal, a gente pudesse trazer algum tipo de esclarecimento. Bem, então hoje a gente vai falar sobre a autoobservação. Essa é uma prática diária e não é apenas diária, mas é de instante a instante, de momento a momento. Na verdade, essa é uma ferramenta de investigação interna, né? A gente já falou sobre autoobservação, mas hoje vamos falar dela em específico. Nós temos trazido então, colocado nos vídeos anteriores, que nós somos seres mecânicos. Nós somos seres mecânicos de expressão. E que, de acordo com as impressões astrais que recebemos no momento do nosso nascimento, aqui no planeta Terra, então o nosso corpo vai ficar sujeito a essas mecânicas, que a gente já falou aqui em outros momentos, que é essa impressão astrológica, que são os nossos signos. Então, esse seria uma forma, de nós identificarmos alguns comportamentos da nossa mecânica. Então, sim, eu recomendo que, diante da oportunidade, é claro, vocês façam um estudo astrológico sobre quem vocês são. Se você é do signo de Sagitário, se é do signo de Peixe, se é do signo de Escorpião, e procurem observar outras pessoas que têm o mesmo signo. Por que eu estou pedindo isso? Esse é o primeiro passo para que a gente possa reconhecer-se como seres mecânicos. Ou seja, todas as pessoas que têm o mesmo signo, em algumas características, elas se assemelham muito em termos de comportamento. A gente poderia dar alguns exemplos aqui. Mas é importante que vocês mesmos façam essa investigação. Esse é o primeiro caminho. E procurem observar o que uma pessoa do mesmo signo que outra tem como comportamento muito parecido, muito similar, para que vocês possam comprovar então de que sim, somos seres mecânicos. Pegue lá, sei lá, por exemplo, peguem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas do signo de Escorpião, e observe o seu comportamento. Converse com elas, investigue seus gostos, seus prazeres, aquilo que elas gostam, aquilo que elas não gostam, aquilo que lhes deixa irritado, aquilo que elas buscam como comportamento místico, mais relaxante, mais espiritual, mais introspectivo. Pegue lá o signo de Áries, procure observar o seu comportamento. Pegue no signo de Touro, pegue o signo de Peixes e assim por diante, de acordo com o seu signo, de acordo com o seu signo. E vocês vão descobrir que essas pessoas que vocês forem fazer a investigação, vocês vão ver que em algum momento esse comportamento se assemelha e ele é repetitivo. Bem, esse é um primeiro passo. O segundo passo. Aqui entra então a autoobservação. Uma vez que a gente fez essa investigação, vamos observar em nós mesmos esse comportamento. Normalmente, quando a gente escuta alguém comentando sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as suas preferências, como é que ela lida, como é que ela interage com outras pessoas, a gente começa
a observar, né? Quando a gente pergunta isso para alguém, a gente começa a se observar. Eu, como é que eu faço? Como é que eu me relaciono? Como é que eu me comporto? Então, no momento em que a gente está fazendo essas perguntas, nós já estamos em autoobservação, porque a gente já começa a olhar para nós. Então, a autoobservação é uma ferramenta de observação interna, de comportamento interior. Só que ela vai além de simplesmente, né, nós perceber então esses comportamentos repetitivos, né, em que se assemelham. Por exemplo, o signo de Escorpião, então várias pessoas do mesmo signo têm mais ou menos o mesmo comportamento. Então a ferramenta da autoobservação, ela vai além disso, porque a autoobservação, ela é interior. Quando nós falamos de observar os nossos irmãos, né, do ponto de vista astrológico, nós estamos vendo o seu comportamento externo, né, em preferências e gostos, etc. Mas a autoobservação, ela é interior. Então o que nós devemos observar em nós? Aquilo que nos impulsiona a ter aquele comportamento. Vou dar um exemplo. Existem signos, existem pessoas que têm características de teimosia. São pessoas extremamente teimosas, né? Você fala, você explica, você pede, você, né, orienta, e a pessoa insiste em fazer do mesmo jeito, né? E por mais que você chame a atenção dela para algumas coisas, ela não quer saber da sua opinião. Ela até pode te escutar, mas ela vai fazer do jeito dela, e ela é teimosa naquele sentido, naquele comportamento. Então a autoobservação é observar qual é o pano de fundo que está nos levando a um comportamento de teimosia, nesse exemplo. Então por isso que a autoobservação, ela vai além do comportamento externo. É, antes de tudo, observar internamente em nós aquilo que nos impulsiona a ter aquele comportamento de teimosia. Então a ferramenta de autoobservação, ela é extremamente útil. E é dessa forma que nós vamos capturando, né, os nossos comportamentos mecânicos. Tem outras pessoas que são totalmente identificadas com a gula, né? Então são pessoas extremamente elas têm um comportamento de glutonice, né? Elas querem comer de uma forma insaciável, né? É óbvio que por trás disso existem quadros mentais patológicos, que é sim do signo astrológico, e existe também, né, comportamentos emocionais do ponto de vista psíquico-emocional, que então né, uma forma então de nós compensarmos uma angústia interna. Então os dois quer dizer, o comportamento da glutonice, né, dessa fome exacerbada de comer, né, tanto uma quanto a outra tem esse fundo, né, tem algo que está impulsionando a nós nos comportar daquela forma. Assim, da mesma maneira da teimosia, nós podemos ser levados a ter um comportamento de teimosia pelo aspecto patológico, astrológico, né, que ele é mecânico, e tem o aspecto da teimosia, né, que está baseado em nossos valores internos, né, porque nós não temos outra informação, porque nós não temos outro conhecimento, e nós insistimos em fazer daquela maneira, né? Então nós devemos sempre olhar o quê? Qual é o pano de fundo, né? E fazer essa autoobservação vai nos levar a uma compreensão daquilo que devemos observar em nós, que é o lixo psicológico que devemos eliminar de nós. A maioria dos nossos comportamentos, né, eles são do aspecto
de impressões mentais. Ou seja, aquilo que nós atribuímos valor e crença. Nós acreditamos que é daquela forma, porque aprendemos daquela forma, porque vimos as pessoas se comportarem daquela forma. Então essas impressões vão ficando retidas na nossa psique e nós temos um comportamento de espelho, né? Normalmente a gente traz esse tipo de comportamento, os primeiros comportamentos, né? A gente se espelha em quem? No nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos, né? Ou seja, com aquelas pessoas que a gente teve os primeiros contatos lá na infância. Está aí a doutrina do Jung, do Freud, né? Esse trabalho científico que foi realizado, né? Tem a bioenergética, enfim, que demonstram tudo isso. Porém, existe também o comportamento mecânico, que ele é astrológico, ele é patológico e ele é mecânico. Esse é o pior dos comportamentos que nós vamos ter que mudar em nós mesmos. Então, reconhecer-se como ser mecânico é a primeira coisa. Outra coisa é saber o que nos impulsiona a ter aquele comportamento mecânico. Se ele é por espelho de comportamento, porque a gente viu e aprendeu daquela forma, ou se ele é um comportamento de impressão astrológica. Então, quando nós trabalhamos sobre nós mesmos, nós auto-observamos em nós mesmos, né, que o pano de fundo daquele nosso comportamento, ele é apenas um espelho de comportamento, porque nós estamos repetindo, né, o comportamento do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, né, dos nossos amigos. Ele é óbvio que ele é muito mais simples de ser eliminado, porque entramos lá dentro de nós mesmos e realizamos aquele trabalho de morte mística, eliminando o quadro mental, rogando a nossa mãe interna, ao nosso pai interno, né, para que ele seja eliminado. Vamos ver aquele quadro mental sendo desintegrado, pegando fogo, transformando-se em poeira cósmica, né? Agora, o comportamento patológico zodiacal, que é a primeira impressão astral que recebemos sobre essa forma humana quando nascemos, né, isso é muito mais difícil. Porém, não é impossível de ser modificado. Porque à medida que nós nos reconhecemos como seres mecânicos, nós podemos vencer a nossa própria mecânica. Porque os quadros mentais nós eliminamos, automaticamente já vamos mudar o nosso comportamento. Porém, o comportamento mecânico de expressão, que é essa impressão astral, ela já é mais difícil. Porque é mais difícil de perceber ela, inclusive. Na verdade, nós nunca admitimos que somos aquilo que somos, aquilo que os outros nos apontam. Olha como você é teimoso, olha como você é guloso, olha como você é libidinoso, olha como você gosta de bebida alcoólica, olha como você tem um comportamento de vícios, de drogas e de bebida alcoólica, etc. Né? Olha como você se identifica demais com questões místicas, né? Olha como você é indisciplinado, né? Então, é muito difícil de nós perceber isso em nós mesmos, porque na maioria das vezes isso está atrelado a essa expressão mecânica comportamental, que é a impressão astrológica que nós recebemos, essa impressão astral que recebemos sobre essa forma. Então, os quadros mentais nós podemos eliminar. A questão mecânica, nós podemos nos autodisciplinar a não deixar que a mecânica nos leve por aquele comportamento. Porque vou lhes dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem no seu signo a patologia da teimosia, como eu já citei anteriormente, né? Então, se ela está apenas repetindo um comportamento, né, por espelho de comportamento, porque foi daquela maneira que ela aprendeu e ela não quer mudar aquela maneira, mesmo sabendo que tem N formas de você ter um comportamento diferente de acordo com o contexto, né? Então, quando a gente se percebe ali, obviamente, eliminando os quadros mentais vai ser simples.
Quando ele é patológico, né? Quando ele é patológico, então nós vamos perceber esse comportamento de teimosia e nós já investigamos sobre nós mesmos. Não é um comportamento de espelho, porque nós já eliminamos isso. Não é um comportamento repetitivo, porque aprendemos daquela forma, mas porque nós já trabalhamos sobre isso. Então sobrou o quê? Sobrou a mecânica. Vamos olhar lá no nosso signo, né, nessa impressão astral, se ele não é um reflexo patológico de comportamento. Se ele for um comportamento patológico, obviamente, quando nós nos vermos num contexto em que nós estamos expressando aquele comportamento de teimosia, e nós já sabemos que ele provém lá daquela impressão astrológica que nós recebemos, opa, aqui é a minha patologia agindo sobre mim. Então, vou aliviar o meu comportamento aqui, vou deixar de ser teimoso, porque isso é astrológico. Então nós vamos também rogar a nossa Divina Mãe, também rogar ao nosso Divino Pai interno, vamos nos concentrar no nosso templo do coração e vamos pedir para que nossos Divinos Pais internos nos conceda a força para vencer essa mecânica, porque, como eu coloquei, essa mecânica é a mais difícil de ser vencida. Então a ferramenta da autoobservação, ela é de extrema importância para que nós possamos nos reconhecer como seres mecânicos que somos. Ok? Então esse é o nosso vídeo de hoje, para esclarecer alguns pontos duvidosos que alguns irmãos trouxeram, né, esse questionamento, para que a gente pudesse então aqui estar esclarecendo esse ponto de uma forma um pouquinho mais profunda.